Renascença foi um período dentro da Disney em que as mais clássicas animações surgiram, mas entre elas, uma, no pensamento coletivo, é considerada a magnum opus do estúdio até hoje. Isso mesmo, aquela que o estúdio investiu todo o dinheiro possível para que esse tornasse a maior obra de arte do estúdio, que quando ele viesse às telas, revolucionasse a indústria da animação para todo sempre. Essa mesma que você está pensando. Pocahontas. Oi, meu nome é Vitor e nesse vídeo vamos conversar e analisar um filme meio esquecido da Disney dentro do período da Renascença, que é Pocahontas. Uma coisa a ressaltar é que eu tenho 18 anos. Se você assistiu esses filmes no cinema, parabéns, você é velho. Mas brincadeiras à parte, eu nasci em 2004. Os filmes que eu consumi da Disney foram todos de CD, basicamente. Então, Rei Leão, essas coisas eu consumi por CDs. Claramente legais. Polícia. Dentro disso, é interessante analisar esse filme como alguém que não tem nostalgia por ele e que não teve nenhum contato. Então, só para explicar, eu vou separar essa review em duas partes, não dois vídeos, mas duas partes pra gente se contextualizar melhor. A primeira parte, eu vou falar sobre os aspectos do filme, o roteiro, narrativa, animação, etc. Como um filme com uma história original, digamos assim. E no segundo, eu vou comentar sobre os aspectos históricos da história e algumas problemáticas que eu encontrei nisso. Então, sem mais delongas, vamos lá. Acho que o maior ponto positivo desse filme tá na animação, provavelmente. A animação desse filme é belíssima, os tons utilizados cabem muito bem dentro da história. Você observa muito bem tons mais cinzentos, mais escuros na Inglaterra, e em comparação com a América, que é sempre retratada como um lugar colorido, mágico, cheio de magia, basicamente. O que agrega muito a mensagem que o filme tenta passar, de alguma forma. Entretanto, alguma coisa me incomoda ainda. As pessoas. Eu acho as animações das pessoas estranhas por algum motivo. Não sei, é um movimento. Parece que a todo momento tem alguém desenhando esse filme por cima de uma gravação real. O que não pode ser uma surpresa, porque eles faziam isso, mas esse filme parece que é o tempo todo. Parece que o tempo todo eles fizeram com atores reais, e eu me pergunto, por que não fizeram live action de uma vez, então? E isso cai um pouquinho no Vale da Estranheza, porque você tem cabeças que alguns personagens que são bem o cartoon mesmo, em corpos com movimentos realistas que... E bem, as coisas boas desse filme são isso. Se você gosta dele, acho melhor sair. Já deixou o like? Deixa o like. Se inscreveu? Opa, e aí, beleza? Eu faço vídeos. Tem uns shorts aí, ó. Ó, aparece aqui, ó. Pá, 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 pá. Espero que tenha aparecido. Senão vai ficar estranho só. Na trama. Mas resumindo bem a história, é bem interessante. Eu vou contar um pouquinho pra vocês. Nós acompanhamos o casal Pocahontas e John Smith, um casal vindo de duas realidades completamente diferentes, mas que no fim descobre que na verdade ambos têm muito mais em comum do que pensam. E para fazerem que seu relacionamento possa florescer em paz, eles devem enfrentar o preconceito irracional de seus amigos e famílias pelo desconhecido. Tá bom, deu pra notar, esse filme não é nada original. Sejamos justos, talvez esse filme não tenha sido batido na época. Quer dizer, é um filme antigo. E, pelo menos, acho que a esperança que a gente pode ter é que hoje em dia eles não fariam a mesma coisa de novo, não é mesmo? Já que tá tão batido. Ah, tá, mas mesmo se a gente considera que o filme foi feito num período que essa estrutura narrativa não era tão batida, será que o romance deles funciona? Não. Não. Eu acho que é o romance mais artificial que eu já vi num filme, sem brincadeira. Eu tô falando isso do estúdio que fez um filme sobre uma fera e uma mulher funcionar. Tenham isso em mente. Tem certas
cenas que eu tava me debruçando de raiva e, meu Deus, eu não acredito que esse filme tá fazendo. Tipo, em um dia o John Smith fala: a minha vida não teria valido a pena se eu não tivesse te conhecido. Tudo bem eu morrer. Irmão, você conheceu ela há menos de um dia. Um dia. Mas tá bom. Talvez os personagens sejam bons. Não, não são bons. Ok, eu vou ser justo. A Pocahontas é um personagem legal. Eu acho que eles conseguem desenvolver algo interessante com elas. Mas o resto é tão ruim. Tão ruim. Todos os designs dos personagens parecem tão genéricos. Parece que foi um picril. Um picril de personagens da Disney. Se faça como um personagem da Disney. Eu não consigo pensar em nenhuma característica marcante de nenhum deles. Talvez só Pocahontas se destaque. E o vilão desse filme, meus amigos, vamos. Ele é tão chato. Ele é muito chato. Nada da interpretação desse personagem me faz sentir animado quando ele tá em tela. É estranho porque o roteiro transita em duas partes diferentes num filme da Disney. Ou é um personagem sério, que tem ameaçador, como o Frollo, por exemplo. Ou sei lá, um personagem bobão ou uma caricatura de um vilão bobão que é divertido de assistir. E o filme transita entre esses dois, ele não consegue se decidir em qual dos dois personagens ele quer fazer. O que isso resulta, você pergunta? Um personagem desinteressante, que só ganha importância no final do filme e depois desaparece. O roteiro. O roteiro de Pocahontas é muito apressado. Talvez pelo tempo, que o que eles queriam apresentar era muita coisa, mas também eles parecem que estão seguindo a cartilha de um filme da Disney padrão. Precisa de um fofinho? Check. Romance? Check. Magia da Disney? Check. Vó mágica que é uma árvore? Check. Isso resulta num filme extremamente apressado, que faz um trabalho bem porco de tentar apresentar uma cultura completamente diferente. É muito bom que eles tenham uma interpretação da cultura dos povos originários americanos, mas ao menos poderia apresentar essa interpretação direito. Você simplesmente tem que começar a aceitar o que eles estão jogando na tela. A avó da Pocahontas, por algum motivo, é uma árvore que fala. Que tem uns poderes aí, legal. E o filme segue. Vamos seguindo. Segue o filme. Todas. Isso e essa pressa do filme de apresentar tanta coisa ao mesmo tempo recai no romance, que deveria ser o ponto principal. Vendo algumas entrevistas dos diretores, eles falaram que esse filme era um romance sério, mais pé no chão. E por que eles não seguiram isso? Por que eles não tiraram a magia, a árvore? Por que tem a avó? As músicas desse filme são legais, isso eu posso falar. Mas, o todo do filme, a forma que elas são inseridas são muito apressadas. E eu não sou esse cara, eu não gosto de ser esse cara que fala: ah, a música em filme da Disney podia ter um botão de skip porque não serve pra nada. Não. Em Bela e a Fera, eu não pularia nenhuma música, porque elas são importantes, no final de contas. Mas nesse filme é o único que eu consigo sentir que as músicas não agregam em nada no contexto da história ou na narrativa dela. Parece que é mais uma etapa que eu tenho que passar para ter a próxima cena que é importante, e elas não dizem nada de importante para mim, e é isso. Talvez As Cores ao Vento sejam a música mais importante desse filme, fora isso, só são montagens bonitinhas que que estão meio jogados. E eu odeio a música de guerra. Eu odeio, eu odeio. Steven Lawrence, por que você fez isso comigo? Por quê? Por que você fez a Bela Fera? Ok. Agora passando pelos pontos mais técnicos e práticos do filme, eu vou ser o chato. Eu vou ter que ser o chato. Tem que ser o chato que vai falar daquilo. Sim, aquilo que todos têm medo.
aquele que quando você chega num bar e fala nisso, você é o chato. Você é o chato, sim. A palavra com P. Sim, aquela palavra. Não, não é essa. Mas sim, política. O que de fato me fez fazer esse vídeo foi um vídeo do um youtuber gringo que eu assisto bastante, ranqueando todos os filmes da Disney. Ele assistiu todos os filmes da Disney e deu a opinião atual dele sobre todos. E muitos deles me despertou interesse de revisitar, tipo, o Irmão Urso. Todo mundo odeia o Irmão Urso nos Estados Unidos. Não sei porquê. Eu tenho carinho. Vamos rever. Próxima crítica. Pocahontas me despertou interesse, então eu fui revisitar. Ele tinha classificado como um filme bem medíocre, com uma história bem problemática, e eu fiquei curioso quando isso, porque eu não via muita gente discutindo esse filme. Eu esquecia dele bastante, pra falar a verdade. Diferente de outros filmes da Disney que têm suas problemáticas de fato em retratar aspectos históricos e culturais, Pocahontas é diferente. Dando um pouco de contexto, muitas comunidades nativas americanas reiteram muito o quão esse filme é inacurado e quão problemático é a mensagem dele. Como ele retrata no filme esse período da história, esse período sangrento da história americana, e como eles incorporam no filme Pocahontas. Você sabe qual é a resposta dos produtores a respeito dessas críticas? Tradução livre. Esse filme não é biográfico. Isso é uma adaptação da Disney. Mas vocês me desculpem. Essa é uma putaria do caralho. Falar é uma adaptação da Disney não é qualquer coisa. Diferente da DreamWorks e da Illumination, que podem fazer o que quiser nos filmes dela, a Disney é diferente. Quando a Disney faz uma adaptação como Pinóquio, Bela Fera, Cinderela, etc., ela não tá fazendo uma adaptação. Ela tá contando a história que as pessoas vão se lembrar a respeito daquele conto. Porque convenhamos, quando eu falo Pinóquio, vocês não se lembram do livro do Carlos Collodi. Vocês se lembram da animação de 1940 feita pelo estúdio. Isso se estende a todas as fábulas que eles adaptaram. Quando a Disney pega uma história para adaptar, eles não estão contando só mais uma versão. Eles conseguem ser a narrativa oficial dessa história. E isso afeta a cultura dos nossos dias. Todo mundo cresceu com animações da Disney e todo mundo tem no seu imaginário esses personagens. E esse imaginário fez dessas histórias serem as histórias lembradas hoje em dia, substituindo o original. Quando um escritor pega uma história da Disney e ela não parte do princípio como vai ser a minha versão dessa história, e sim qual vai ser a versão da história que as pessoas vão se lembrar. Não tem problema a Disney alterar fatos de uma história fictícia, alterar o fim trágico de Pinóquio, ou até alterar a moral da história da Bela e a Fera. Afinal, são histórias fictícias, não tem problema. Mas mexer em histórias reais, isso é um problema, pois elas deixam de ser adaptações e se tornam revisionismo. O pesquisador Kent Aono define em seu ensaio sobre Pocahontas uma narrativa quase propaganda neocolonial, trazendo a seguinte perspectiva: John Smith e o governador Radcliffe, que é o vilão da história, como duas versões de colonialismo. Esse, o colonialismo malvado, aquele que vai destruir as terras em busca de ouro e etc. E esse, o colonizador bom, que vai trazer prosperidade e que vai fazer uma troca legal com todo mundo. Você entende o quão problemático é isso? Eles tentam criar esse distanciamento artificial das ideologias dos dois, como se existisse a diferença dos objetivos dos dois, quando no final é o mesmo, dando no final a indicativa que talvez a América voltaria e talvez deixasse os indígenas em paz. O que é mentira. E além de mentira, eles ignoram completamente o material, a materialidade dos fatos históricos que nós temos no hoje em dia, ignorando a história de Matoaka,
que 2 anos depois de impedir que Joe Smith ser morto, foi escravizada e forçada a se casar com alguém para conquistar sua liberdade, ignorando o sangue dos povos nativos americanos derramado durante o período da colonização, ignorando o apagamento cultural que esses povos tiveram ao longo dos anos. Mas se eu fosse enumerar qual é o maior erro de Pocahontas, é o total desrespeito que ele tem com a personagem real por trás do filme. A Pocahontas, tá transformando só mais uma marca de uma fonte de lucro infinito para Disney. Acho que no final de tudo, eu fico feliz pela existência de Rei Leão, porque talvez um mundo onde esse filme não tenha feito tanto sucesso e não seja tão relevante culturalmente, seja um mundo melhor. Bom, eu acho que é isso. Se você discorda de mim, comenta aí embaixo, seja respeitoso. E uma dica que eu levo pra você: não leve gosto com personalidade. Você é mais do que isso, você é uma pessoa mais interessante do que isso. Então não fica ofendida porque alguém não gostou de um filme importante pra você. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, me acompanha aí se você quiser, me segue. E a realidade é uma ilusão, o universo é um holograma, compre ouro, ok? Tchau!